Queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias aqui no livro de Jó. Nós estamos estudando sobre o livro de Jó, o poder transformador do sofrimento, a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Então, por favor, abra comigo o livro de Jó. No estudo passado, nós estivemos vendo sobre a faculdade de Deus, como o sofrimento é uma escola, onde Deus nos leva a conhecê-lo, a experimentá-lo. O sofrimento é um meio pelo qual nós podemos conhecer algumas particularidades da face de Deus, onde nós jamais conheceríamos em tempos de normalidade. Por favor, eu quero ler com vocês, primeiro, os versículos 20 a 22 do capítulo 1. Está assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se em terra em humilde adoração. Eu estou lendo na Reina Valera. E disse: Desnudo saí do ventre de minha mãe, e desnudo voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor me tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Pai querido, amado, nós te agradecemos mais uma vez e te pedimos a tua ajuda, a tua intervenção. Pedimos que o Senhor venha mais uma vez falar a nós. Bendito e eterno Pai, revela a tua face na tua palavra, que tu possas, Senhor, de uma maneira gloriosa, se dispensar a nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Creio que todos aqui sabem, nós também estamos transmitindo para uma boa parte dos nossos irmãos que não estão aqui pelo Zoom. Então, meus cumprimentos também aos irmãos que estão nos assistindo. Amados, esse livro de Jó, ele testemunha para nós duas coisas importantes. Primeiro, a dignidade do sofrimento. Para o cristão, o sofrimento não é uma coisa destruidora, não é uma escola de reprovação. Quando você compreende o sofrimento para o cristão, você sabe que o sofrimento para o cristão é uma coisa distinta. Se por um lado, todos nós sofremos as mesmas dores, como as pessoas ímpias, o que nós precisamos entender é que, diferentemente de um ímpio, nós sabemos que o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. Nós temos que entender aquilo que está em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem, não o nosso bem, para o bem do propósito de Deus. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Então existe um bem dentro do propósito de Deus, e por causa desse bem, Deus vai usar todas as coisas, e essas coisas vão trabalhar conjuntamente para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Então o sofrimento, ele tem a sua dignidade, e aqui neste livro, porque o livro de Jó, você sabe que ele está dentro da bibliologia bíblica, dentro do quadro dos livros poéticos. Então, ele é um livro, se você estudá-lo, você vai ver que ele é muito bem organizado. Ele tem a sua introdução, ele tem a sua exposição, ele tem a sua conclusão. E quando você estuda esses capítulos 1 e 2, você vai ver essa introdução.
depois você vai ver a sua exposição e a sua conclusão. Então, quando você estuda todo o livro de Jó, você vai ver como Deus usa o sofrimento para transformar um homem. E isto, irmãos, como está em Romanos capítulo 15, não é uma história do passado, não é uma história antiga. O que Deus coloca diante de nós é a sua palavra. Tudo que foi escrito, como diz Paulo em Romanos 15, foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Não podemos tomar a palavra de Deus e ler esta palavra e nos desconectar do seu propósito, da sua revelação, da sua aplicação. Quando você lê a palavra de Deus meramente de forma literária, você não está tocando a palavra de Deus, você está tocando um livro. Porém, para nós, este livro, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, é uma espada cortante, é uma espada penetrante, é uma espada que penetra até as profundezas da nossa alma e divide as proposições do nosso coração. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é vida. Então, quando você lê este livro, você tem que entender que Deus não está falando do sofrimento do Jó, Ele está falando acerca dos nossos sofrimentos. Uma das coisas que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, é fugir dos nossos problemas, mas uma coisa que você descobre é que é impossível você fugir dos sofrimentos. Eles vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, alguns capítulos difíceis surgirão na sua biografia. E como eu disse na palavra passada, sofrimento é uma coisa solitária, porque nós queremos compartilhar o nosso sofrimento com todas as pessoas. E dificilmente nós vamos encontrar pessoas que tenham compaixão, amor, sabedoria. Geralmente as pessoas ouvem, mas elas não gostariam de ouvir, porque sofrimento não é uma coisa que você aprecia. Sofrimento é algo ruim, é negativo. Às vezes até intoxica a mente da gente. Mas ouvir e lidar com o sofrimento é um dom de Deus. Porque se tem algo que Deus entende, é sofrimento. Eu creio que ninguém aqui é capaz de mensurar o sofrimento que Deus suportou quando Ele viu seu filho cravado lá na cruz do Calvário. Não apenas o sofrimento da morte do seu filho, mas o sofrimento da rejeição, do desprezo, o sofrimento daqueles que ignoraram, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, eles estavam matando o autor da vida. Então, imagine tudo isso no coração de Deus. O profeta Isaías tentou descrever o sofrimento de Deus no capítulo 53 do seu livro. E ali eu creio que está escancarado para nós o próprio coração de Deus. Porque o sofrimento de Deus não era simplesmente o fato do seu filho ser rejeitado, desprezado, crucificado lá na cruz do Calvário. É que o sofrimento de Deus envolvia também os nossos pecados. Porque havia um conflito dentro de Deus entre a sua ira e o seu amor, em nos condenar e nos perdoar. E perdoar é doar a si mesmo, numa totalidade em função do outro. O que significa? Aquele que perdoa é aquele que doa, e ele doa para ele receber sobre si o sofrimento que o outro causou. Perdoar não é ignorar o que o outro fez, é tomar toda a dor que o outro fez e colocar sobre os seus ombros. É daí que vem a palavra misericórdia, misereu e cardio, colocar as misérias do outro sobre o seu próprio coração. Então, meus irmãos, Deus sabe o que é sofrimento, Deus sabe o que é dor, nosso Senhor Jesus sabe. Se tem uma pessoa que sabe o que é sofrimento, é o nosso Senhor.
Toda a sua vida foi marcada por sofrimento, por rejeição, por dificuldades, desde o seu nascimento até a sua morte. Porque quando ele nasceu, não tinha um lugar apropriado para ele. Ele nasceu num curral, numa manjedoura. Toda a sua vida, mesmo aqueles 30 anos de silêncio, foi de trabalho. Pouco sabemos, mas o que sabemos é que ele foi aquele filho obediente aos seus pais terrenos. Porém, quando ele vai ao batismo, ele passa pelas águas do Jordão e ele entra no deserto, ali começa a sua senda de sofrimento. A rejeição, as oposições, as acusações, as críticas, toda forma de sofrimento. Por isso que o escritor aos Hebreus chega a dizer que ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Então ele não só sofreu tribulações, no sentido de aflições, ele também sofreu tentações, em todas as suas esferas. Falo isso, meus irmãos e irmãs, para que vocês entendam que eu não estou fazendo nenhuma apologia positiva sobre sofrimento, mas levar cada um de nós a entender o sofrimento, porque talvez hoje você esteja no barco da sua vida, em águas calmas, mas de repente virá tempestade. E aí? Qual é o lugar que Jesus ocupa no teu barco? É isso que nós temos que estudar. Não é um assunto fácil, mas nós precisamos estudar. Nesses últimos meses, tanto aqui como em outros lugares, eu estou convivendo com irmãos e irmãs que estão passando sofrimentos profundos. Sofrimentos que vocês nem queiram saber. Meus irmãos, e o povo de Deus sofre. Então, para mim, seria melhor pregar uma mensagem, essa teologia da prosperidade, essa teologia que nega o sofrimento, essa teologia de causa e efeito, que é a teologia dos amigos de Jó. Essa teologia onde eu coloco as pessoas numa condição de pedintes. Faça isso que Deus vai mudar a sua causa, faça aquilo que Deus vai te dar aquilo outro. Você quer restaurar o seu casamento? Então vamos fazer uma campanha. Começar a criar esse modelo medíocre, maligno, de evangelho. E não mostrar para as pessoas o caminho do sofrimento. Mostrar a misericórdia, os cuidados de Deus. Mostrar os valores dos fatos eternos. Olhar a Bíblia de uma maneira responsável e séria, e lidar com o problema de frente, e não ficar criando placebos espirituais, que enganam, que não libertam, que não ajudam as pessoas. Porque se nós excluirmos a doutrina do sofrimento, da teologia cristã, nós precisamos pelo menos de jogar 99% da Bíblia fora. Porque a Bíblia, ela é de capa a capa uma história de homens e mulheres que sofreram. É o que nós chamamos de caminho da cruz. Um dos assuntos mais importantes do ministério do nosso Senhor Jesus quando esteve aqui. Então, primeiro, essa dignidade do sofrimento. É isso que nós vamos encontrar no estudo do livro de Jó. E segundo, que é o ponto mais elevado, a presença de Deus em nossa dor. Irmãos, quando você estuda os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jó, é dolorido, você precisa respirar, parar, respirar, e olhar de maneira séria e honesta para esses 3 capítulos. Aqui você vai ver a casca da ferida se romper e o pus correr por todo o corpo desse homem. A dor, sofrimento.
Precisamos olhar de maneira microscópica para cada detalhe do sofrimento de Jó. E o mais terrível era o fato de Jó se sentir tão solitário e achar que Deus não estava presente. Porque ele demonstra sua piedade, ele demonstra sua coragem, ele demonstra sua devoção. Como o texto que lemos, onde ele humildemente, depois de receber todas as notícias, ele recebeu a notícia da perda dos seus filhos. Eram 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu seus filhos. Depois da notícia que ele havia perdido todos os seus bens, foi uma notícia atrás da outra. As notícias vieram a galope. E agora o Jó absorve todas essas tragédias, e a sua única atitude foi, humildemente, adorar. Humildemente, prostrar e adorar. Aí depois entra o capítulo 2, e os sofrimentos continuam. Aqui nós vamos ver o sofrimento do Jó na sua carne. E depois vemos o sofrimento dele no seu relacionamento conjugal. Que tipo de relacionamento ele tinha. Vamos observar com detalhe. Primeiro, olhemos o capítulo 1, capítulo 1. Eu quero tomar um texto aqui só, para a gente abordar todo esse capítulo 1. Versículo 9. Está assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Está vendo aí, versículo 9? Respondeu Satanás ao Senhor: por acaso, aí está debalde, teme Jó a Deus? Eu tomei esse texto, de maneira pessoal, é claro, acredito que ele seja uma chave para abrirmos este capítulo, como também todo o livro de Jó. Uma das coisas que nós não podemos ignorar, irmãos, isso é fato. Observe bem. Você vai ver primeiro Jó, um homem que tem um testemunho de Deus, um homem íntegro, reto. Outro ponto que você vai ver no versículo 5. Ele era um homem que se colocava diante de Deus pela sua casa. Ele tinha um papel sacerdotal pela sua casa. Jó era um modelo de pai, embora seus filhos fossem perversos, mas ele era um pai diante de Deus pela sua casa. Aí você vai ver aqui esses pontos, pelo menos, deixe-me mostrar 2 pontos para vocês nesse capítulo. Primeiro, um deles está aqui nesse versículo 9. Quero que você observe essa palavra, debalde. Essa frase está assim: Jó, debalde, teme a Deus, como está na versão atualizada. Essa palavra debalde, no hebraico, significa de graça, por nada. Essa palavra, quando você traduz ela do hebraico, significa é de graça. Todo esse temor, toda essa espiritualidade, toda essa devoção, todo esse amor que Jó nutre por ti, isso é Satanás falando. É sem causa? Não tem motivo? Irmãos, escute, Satanás duvida que nós somos capazes de amar a Deus se não for por uma troca. E falo para você, irmãos, por mais que ele seja o pai da mentira, este é um fato que se evidencia muito, porque você quer conhecer a espiritualidade de uma pessoa, veja o sofrimento. E é isso que Deus vai mostrar neste livro para nós. Que a nossa espiritualidade, ela se evidencia na sua grandeza, na sua forma mais elevada, é quando nós sofremos. É muito fácil ser cristão se você tem tudo, se tudo que você planejou está dando certo. Irmãos e irmãs, se tem uma das coisas mais ridículas que eu já vi os cristãos fazer, é quando vai ocorrer, como agora, essa semana, virada de ano. Aí todo mundo traz o seu caderninho. Aqui estão os meus alvos. Já fez isso?
Não levanta a mão não, senão eu vou ficar traumatizado. Irmãos, quantos fazem isso? O caderninho, esse ano eu quero comprar meu carro, quero trocar a minha mobília, eu quero fazer uma viagem para a Suíça, eu quero melhorar o meu salário. São só essas coisas, cobiças da alma. As pessoas esquecem que elas estão no campo de batalha. Aí no final do ano o casamento desabou, a doença veio, o desemprego, a angústia, a gente esquece disso, irmãos. A gente tem aqui um inimigo. Sabe o que é esse capítulo 1 e 2? E digo para você, Satanás só vai aparecer nesses 2 capítulos aqui de Jó, depois ele desaparece. E por quê? Daqui a pouco eu vou te dizer. Olha, irmãos, isso é vida medíocre. Isso é vida sem propósito. Algumas pessoas dizem que isso é propósito. Que propósito? O único propósito que o cristão precisa conhecer é o propósito eterno de Deus. Você pode conquistar tudo, você pode achar que você tem tudo, mas se você não está no centro da vontade de Deus, você é como um barco à deriva. Se não é de Deus o que está acontecendo com você, você está sozinho, ou por que não dizer, Satanás está no controle. Digo mais, pessoas assim procuram viver de aparência, superficialidade. Essas pessoas não estão preparadas para lidar com a complexidade da vida. Porque difícil é para aqueles que servem no ministério, que têm que lidar com sofrimentos, lidar com a dor, lidar com perdas, lidar com dificuldades, que nessa teologia satânica da prosperidade não tem explicação, a não ser causa e efeito. Então como que faz? Para aqueles que estão indo tudo bem, que ganham na loteria, que a vida está indo mil maravilhas, você diz, esses estão muito bem, Deus está com eles. Mas aqueles que estão sofrendo, estão padecendo, têm cicatrizes por todo lado do seu corpo, é pecado. É a teologia de causa e efeito. Isso é pecado, irmãos. Esses, você escraviza da seguinte forma, pelo medo. Você coloca neles o medo. Então, meu irmão e minha irmã, enquanto você não fizer isso para Deus, você vai continuar como está. Aí a pessoa vai dando o carro, vai dando a camisa, vai dando tudo. Chega um dia não tem nada. Mas esses outros, que está indo tudo bem, você escraviza eles pela cobiça. Vai dando o que Deus te dá mais, vai fazendo o que Deus vai fazendo mais. Esse evangelho tem suas origens, sua base no inferno. Isso não é o evangelho de Deus. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Esse não é o evangelho dos apóstolos. Não é o evangelho dos profetas. Eles distorcem a palavra de Deus para criar um céu virtual, um inferno virtual, um inimigo virtual. Porém, eu digo para vocês, o problema é real, o inimigo é real. É isso que o capítulo 1 de Jó vai nos mostrar, que existe um inimigo que ele é real. Jesus disse que ele veio matar, roubar, destruir. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, revestirmos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então você consegue entender isso? Existe uma guerra real. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, ele vai dizer para nós que as armas, no capítulo 10, que as armas da nossa milícia, elas não são armas carnais, elas são armas espirituais, são armas poderosas em Deus. Então, se você não entende, você passa a ser uma marionete nessa guerra, e não parte de um exército que está passando uma temporada. Nós somos peregrinos. Nós não podemos perder essa condição de peregrinos, de forasteiros. Nosso alvo não é aqui. Colossenses capítulo 3
buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra. Por quê? Porque nossa vida está juntamente, escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é isso que esse livro vai mostrar. Aí Satanás está dizendo, Satanás coloca dúvida na espiritualidade de Jó. É em vão? Será que tudo isso é em vão? Será que ele não tem outro motivo? Aí Satanás, de maneira indireta, começa a acusar a Deus. Sabe o que Satanás está querendo dizer aqui? Também, além de colocar dúvida na espiritualidade de Jó, agora Satanás acusa Deus. De quê? De comprar a dignidade de Jó. Ele diz assim para Deus, cercastes ele de bênçãos. Ele não diz isso? Cercastes ele de tudo, Jó tem tudo. Sabe por que Jó te ama? Porque cercastes ele de bênçãos. E o que Deus diz? Então toca em tudo. Toca nos bens, toca nos filhos, toca nos bens, toca na saúde. 3 vezes Satanás interpela Deus. Meus irmãos, como eu disse, o nosso olhar aqui tem que ser profundo, tem que ser minucioso. Nós temos que olhar com cuidado, porque nós precisamos também entender, sim, Satanás, ele é parte do nosso sofrimento. Satanás, sim, tem a ver com o nosso sofrimento. Satanás, sim, ele interfere. Satanás toca em pessoas que eu e você amamos. Satanás, sim, traz problema para os nossos relacionamentos. Satanás, sim, ele interfere. Só que tem um porém, isso você tem que descobrir e nunca esquecer. Ele não tem nenhuma liberdade, ele não tem nenhuma autoridade. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só faz o que Deus diz. Porque nossa vida não está nas mãos de Satanás, nossa vida está nas mãos de Deus. Essa visão, aqui no capítulo 1 do livro de Jó, é uma libertação. Porque o grande perigo, irmãos, é como eu disse também no estudo passado, é você entrar naquele ostracismo e se envolver no pântano da culpa, você se envolver nessa teologia de causa e efeito. Eu já disse para vocês, o cristão, e repeti isso durante 20 e tantos anos, o cristão sofre por causa dos seus pecados, e colhe amargamente as consequências dele. Mas quando o cristão sofre pelos seus pecados, o que ele precisa? De arrependimento. Deus permite o sofrimento para nos levar ao arrependimento, então arrependa-se. O cristão também sofre por causa do seu ego, esse ego que é um Deus oculto no teu coração, e o cristão sofre por causa do ego. Então Deus usa o sofrimento para levá-lo ao quebrantamento, à rendição. E por último, o cristão também sofre por causa de Cristo. E aí é crescimento. Então sofremos de 3 maneiras, e cada uma delas visa arrependimento, quebrantamento e crescimento. Estão vendo, irmãos? Por isso que o sofrimento na vida do cristão é distinto do sofrimento na vida de um ímpio. E aqui você vê esse ponto. Ele não crê que Jó é capaz de amar a Deus simplesmente porque Deus é Deus, e depois ele ainda acusa Deus de comprar a espiritualidade de Jó, comprar a devoção de Jó. Satanás é astuto e é acusador. Agora veja o versículo 12. Deste capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás, porque isso aqui comprova o que eu acabei de dizer. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás não tem o poder de fazer o que ele quer. Ele é um desgraçado, miserável, e eternamente um servo condenado nas mãos de um Deus todo-poderoso. E Deus usa Satanás
para executar os seus desígnios. Satanás não faz o que ele quer, ele não tem o poder de fazer o que ele quer. Sabe por quê, irmãos? Só Deus é livre. Só existe um ser livre em todo o universo, e este ser é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando você entende isso, você sabe que está numa guerra, você sabe que tem um inimigo, mas você não vai olhar para o seu inimigo. Olhe para aquele que está sentado no trono da glória. Confie nele. Vamos mais aqui, vamos avançar. Os capítulos 1 e 2 aqui, é muito importante, porque ele vai nos mostrar Satanás como o acusador. O capítulo 1, se você ler os versículos 6 a 9, e depois o versículo 12, e o capítulo 2, os versículos 1 a 4, e depois os versículos 6 e 7, eu sei que você vai estranhar Satanás na presença de Deus. Eu sei que você vai estranhar Satanás requerendo a vida de Jó. Tudo isso é muito estranho, porém isso é escrito para nós de uma maneira poética e de uma maneira profunda. A Bíblia é inspirada por Deus. Deus nos trouxe essa história, habilitou alguém para escrever este livro dessa forma. Assim como Deus disse na sua palavra, haja luz, e tudo se formou. Ele criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Como disse Paulo a Timóteo, toda a escritura é divinamente soprada por Deus. Este livro foi soprado por Deus. Este livro é um milagre de Deus dado a nós, como toda a palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, aqui você vai ver isso. E aqui você descobre também um detalhe a mais sobre Satanás. É que ele é um acusador. Ele é um acusador, ele está diante de Deus. Ou por que não dizer, ele estava. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. O que vai nos mostrar aqui no capítulo 1 de Jó, é que Satanás, ele estava na presença de Deus, acusando o servo de Deus. E acusando até mesmo Deus de comprar a piedade do seu servo. Em resumo, Satanás é um maligno acusador. Mas há uma descoberta impressionante, que vai te trazer uma alegria muito grande. Porque a ideia que nós temos aqui, é que Satanás diante de Deus, vivia acusando os servos de Deus. Então possivelmente ele acusava Abraão, ele acusava Moisés, ele acusava Davi. A ideia que eu tenho aqui, é que Satanás cumpria esse papel, ele vivia acusando cada um dos servos de Deus, acusando os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, ele vivia acusando todos os servos de Deus diante de Deus. Agora, abra sua Bíblia, e veja Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Observe que coisa linda. Eu quero ler com muito cuidado esse texto. Há uma versão, eu vou ler numa versão onde ela precisa ser corrigida. Está assim na atualizada. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Então ouvi grande voz, forte no céu, aliás, uma grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa, de dia e de noite diante do nosso Deus. Ok, isso aqui é a versão atualizada. Infelizmente, a palavra mais importante desse texto, ela foi má traduzida. Vou ler numa outra versão, versão corrigida. Está assim, os acusava. Está vendo o tempo do verbo? Os acusava. Há uma outra versão que diz assim, então ouvi uma voz forte do céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus,
Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava, onde o livro de Jó mostra Satanás? Satanás estava diante de Deus. Agora, olha o que diz aqui, estava diante de Deus para acusá-los, de dia e de noite, foi jogado fora do céu. Vou colocar uma outra versão aqui, essa está muito próxima do texto original. Ouvi uma voz forte do céu que dizia: a salvação e o poder estão estabelecidos. O acusador dos nossos irmãos foi expulso, que os acusava de dia e de noite diante de Deus. Ele os derrotou pelo sangue do Cordeiro. Você conseguiu capturar toda a força desse texto? Todo o quadro que está aqui? Esse quadro nos leva para a cruz. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos ver aqui que até a cruz do nosso Senhor, Satanás acusava todos os servos de Deus. Mas quando o nosso Senhor Jesus venceu lá na cruz do Calvário, meus irmãos, não só os nossos pecados foram perdoados eternamente, mas todas as acusações que eram contra nós, todas as acusações que Satanás desferia contra o povo de Deus, nosso Senhor Jesus o expulsou, e agora ele não pode nos acusar jamais. Por isso a Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja o versículo 13 aqui, por favor. Versículo 13, olha o que diz. Aliás, o 12 diz: por isso alegrai-vos. Está vendo aí? O 12 e 10. Agora veja o 11 e o 12, é isso. E eles quem? Nós, que éramos acusados. E eles os venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. Está vendo aí, irmãos? Isso está falando daqueles que sofrem pelo Senhor. Aqui está falando dos mártires, aqui está falando dos que sofrem. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso, por mais que seja uma visão futura, eu quero te mostrar aqui, se você observar com todo cuidado. Vamos voltar, vamos pintar o quadro, senão você vai ver só umas partes coloridas e você não vai entender o quadro. Veja bem, aqui no capítulo 12, nessa parte, desde o versículo 7, é uma nova seção do capítulo 12. E aqui, ele vê uma grande batalha no céu. Enfim, aí, no versículo 10 diz: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora vieram a salvação e o poder. Salvação. Quando foi que essa salvação foi concluída? Foi quando o nosso Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, disse: está consumado. Quando ele disse: está consumado, tetelestai, acabou. Aqui, irmãos, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, Satanás foi banido. Aqui a graça triunfou. Aqui agora o sangue de Cristo Jesus se estabelece entre nós e Deus, onde não há condenação, onde há a nossa justificação. Então agora, nessa visão que João tem, ele tem uma visão plena. Satanás agora não tem esse poder de nos acusar. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma ferramenta muito grande, que Jó não tinha, mas ele tinha esperança nela. Tem um momento da sua aflição que ele diz assim: eu sei, olha a palavra que ele usa, que o meu Redentor vive. Sabe o que significava para Jó a palavra Redentor? Um remidor, aquele que viria pagar o preço por mim. Ele tinha esta esperança. Jó, ele olhava para o futuro. Nós hoje, pela palavra de Deus, olhamos para trás, porque olhamos para aquela cruz, e sabemos que o nosso Redentor, ele vive, e ele penetrou os céus, ele está à destra do Pai. Agora Satanás não pode chegar ali para acusar, porque nós temos diante de Deus, não é um acusador, nós temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Isto é glorioso, irmãos. Então você não pode pensar no seu sofrimento da maneira como você está vendo o livro de Jó. E digo aqui de maneira restrita ao fato de Satanás aparecer nesses 2 capítulos. Aqui falo de maneira restrita. Você não pode olhar para o seu sofrimento vendo esses 2 capítulos apenas e Satanás diante de Deus te acusando. Sabe por que ele está sofrendo? Sabe por que ela está sofrendo? Essa é a culpa. Quando você se coloca dentro de um ostracismo, dentro de um pântano, e você fica se culpando. Quando você está se culpando, você está absorvendo as acusações que Satanás faz. Só que hoje não tem mais acusação. Escute, não tem mais acusação. Você não precisa mais temer as acusações de Satanás, porque o sangue de Cristo Jesus te liberta, te purifica, te limpa, pagou sua dívida. Lembra o que está escrito no capítulo 12 do livro de Êxodo? Quando Deus disse para Moisés, ordena aos chefes das famílias, porque hoje haverá Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Hoje haverá Páscoa. E cada família deverá sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem mácula. E o sangue deste cordeiro tem que ser colocado nos umbrais da porta por fora. E por que por fora? Porque o sangue tinha efeito para Deus. O sangue era para Deus, não era para nós. Como assim, irmão? Sim, aquele sangue é para Deus. Quando você diz que Jesus morreu por você, não está errado. Mas eu quero te dizer que do ponto de vista, do ponto judicial, entre Deus e Deus mesmo, a morte de Cristo tinha a ver com Deus. A morte de Cristo foi para Deus. Nós dizemos, Jesus morreu por nós. Irmãos, esse entendimento tem que ser assim. Ele morreu por mim porque Ele tomou o meu lugar de condenação. Ele morreu por mim porque eu não tinha condições de pagar toda a minha dívida diante de Deus. Eu não tinha como, por mim mesmo, alcançar a justificação. Mas Ele não morreu apenas por mim, para me trazer a justificação. Ele morreu por mim, para me dar a filiação. Você sabe o que é isso? Porque eu e você não éramos filhos de Deus. Eu e você éramos filhos da ira. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Nós éramos filhos da ira. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós éramos filhos da desobediência. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas. O que nos tornou filhos foi porque o Senhor Jesus não apenas nos deu perdão. Você pensa muito no perdão, porque você pensa muito na salvação em termos de culpa. Mas você precisa ver a salvação de uma maneira mais profunda. Você precisa ver a salvação não do ponto de vista do perdão. Você precisa ver a salvação do ponto de vista da filiação. Ele te tirou de um império de trevas e transportou você para o reino do Filho, para a esfera do governo do Filho. Ele não te perdoou para você ser uma alma perdoada. Ele te perdoou para você ser um filho de Deus. Para você fazer parte da família de Deus. Ele te perdoou para que Ele pudesse dividir com você uma posição que era só dele. Ele era o filho unigênito. Aí naquela morte, Ele se tornou o filho primogênito. Ele morreu por você, não é para te livrar do inferno. Ele morreu por você, em consequência de te livrar do inferno, mas Ele morreu por você, para que você pudesse herdar com Ele todas as coisas. Por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Isso tem a ver com a nossa vida aqui e também com a eternidade. O que os olhos não viram, o que os nossos ouvidos jamais ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você consegue entender? Você consegue ver tudo isso? O lugar que Satanás ocupa, e o lugar que ele ocupava um lugar onde ele tinha proeminência.
O quadro que eu consigo enxergar nesse capítulo 1 é que Satanás tinha uma ousadia de chegar à presença de Deus e acusar os servos de Deus. Mas depois, irmãos, como disse Davi, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos a entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, e não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele o deu a nós, a qual é o seu corpo. Nosso Senhor Jesus, ele aparece aos discípulos, naquelas 10 aparições após a ressurreição. Numa delas, ele aparece aos discípulos e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Quanto poder que sobrou para o diabo. Isto é, irmãos, a ideia que eu tenho é que até a cruz, Satanás ainda tinha um poder. Qual? O poder da acusação. Mas agora o Senhor Jesus diz, todo o poder. Ele não tem mais nada, não sobrou nada para o diabo. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus designa. Ele é um miserável, um derrotado, um fracassado, servo. O vencedor é aquele que está lá em Apocalipse capítulo 5, quando João chorava porque ninguém era digno de abrir o livro estava selado por dentro, selado por fora, mas aí vem aquele anjo de João: não chores, porque a raiz de Jessé venceu, o Cordeiro venceu. Então nós podemos adorar nessa noite, nessa manhã, o Cordeiro de Deus venceu. Então nós temos que ter paz, nós temos que ter alegria. Por mais que seja para alguns exagerado, Tiago abriu o seu livro e dizia assim: irmãos, alegrai-vos quando passardes por várias tribulações. Você pode até dizer, esse irmão deve ser irônico. O Tiago deve ser um irmão irônico. Não. Porque se você olhar, é justamente isso, irmãos. A nossa tristeza não é o capítulo final. A dor de Jó não foi o capítulo final do seu livro, foi o capítulo inicial. O capítulo final é que ele diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ah, irmãos, nós só vamos ter uma visão profunda de quem Deus é quando nós entendermos o lugar que Ele ocupa em nossos sofrimentos, em nossa dor. Aí sim, você vai conseguir entender. Porque se não é uma palavra como essa, nós vamos ficar nesse pântano de sofrimento, de lamúrias, de dor. É tudo imperfeito mesmo, irmãos. Você tem uma vida imperfeita, você está casado com uma pessoa imperfeita, você tem filhos imperfeitos, você tem uma saúde imperfeita, vulnerável a todo tipo de doença. Você sofre. Quando você não sofre por você, você sofre por outros. Porém sofremos, isso faz parte. Agora, o segredo é, qual é o lugar que Deus ocupa no meu sofrimento? Aonde está Deus? Jó não conseguia ver Deus. O que estarrecia Jó era o silêncio dos céus. O que eu consigo perceber em Jó é a sensação de que o que mais o esmagava não era a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, a presença daquela esposa rixosa. A sensação que eu tenho que o que esmagava, isso no desenvolvimento do livro você vai perceber. Porque depois ele começa a acusar a Deus. E por quê? O ponto que eu disse para vocês, que eu falaria depois. Por que Jó muda a sua postura de adoração? Porque ele começa a deixar transparecer amargura, algumas insolências, até mesmo contra Deus. Por quê, irmãos? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus não o guardou? Por que Deus o deixou aparentemente à deriva?
Por quê? Ele não fazia isso, irmãos. Embora Jó sentisse assim, ele sentiu que Deus o havia abandonado. Ele sentiu que ele estava a sós. Eu quero parar aqui, porque quero terminar com essa história, porque é nesse ponto que eu preciso concluir com vocês. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. A resposta está nessa história que eu vou lhes contar. A partir do versículo 35 diz, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. No mesmo dia, ao entardecer, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão, levaram-no consigo no barco, e assim como estava, havia outros barcos com ele. Nisso levantou uma grande tempestade, e as ondas invadiram o barco, de tal maneira que ele já estava enchendo. O Senhor Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então acordaram-no e disseram-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus lhes disse, por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, aqui está a resposta que eu quero lhes dar. Qual é o lugar que Deus ocupa? Quando nós passamos por tempestades, quando se levanta um vento contra a sua vida, e às vezes é tão demorado esse vento, essa tempestade, às vezes é uma tempestade que você tem a sensação que ela nunca vai findar, a sensação de medo, de pavor, de insegurança, toma o seu coração, e nisso você sente a sua fé virar um pó, você não tem saída, e você acha que contando os seus problemas para todo mundo, vai resolver, e não resolve. Aqui está, irmãos, Jesus diz para os discípulos, passemos para o outro lado, e o que ele foi fazer? Ele foi dormir, ele estava dormindo, numa almofada, o vento se levanta, a tempestade muito forte, começa a tomar o barco, os discípulos, o que seria natural, Jesus dormindo, os discípulos acordados, e os discípulos se desesperam, e o que eles fazem? Eles vão clamar, eles vão ao Senhor, e eles dizem, Senhor, não te importa que pereçamos. Irmãos, eu não sei se eu encontro uma outra passagem com tantas lições como as que temos nessa história. É impossível esgotar todas as lições numa reunião como esta. Eu vou lhes mostrar algumas. A primeira tem a ver com a certeza, com a confiança. Você confia em Deus mesmo? Você confia em Deus? Diz para você, responde para você. Para mim não adianta você responder. Como não adianta eu responder para você se eu confio em Deus? Você tem certeza mesmo? Você tem certeza que aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir até o dia final? Você tem certeza que ele vai salvar a sua casa? Você tem certeza, como está lá no capítulo 16 de Atos, crê no Senhor Jesus, ele vai salvar a sua casa? Você tem certeza que assim como Deus livrou Ló em Sodoma e Gomorra, por amor a Abraão, Deus vai salvar os seus filhos, vai salvar o seu cônjuge, por amor a você? Você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Que tudo está cooperando para o bem da formação do caráter de Cristo na tua vida? Você tem certeza? Porque Jesus deu uma palavra assim para os discípulos, nós vamos chegar do outro lado, ou não deu? Deu, está aqui ó, passemos para o outro lado, era só isso aqui, não precisava mais nada. O que eles tinham que fazer? Descansar nessa palavra, não precisava nem orar. Irmãos, aqui eu vejo um ponto,
E vocês podem me corrigir. Eu não estou dizendo que eu estou 100% certo, mas eu consigo enxergar isso aqui. Muitas vezes nós estamos orando por coisas que não é necessário orar. Nós temos mais é que descansar do que orar. Descansar não é acomodar, descansar é adorar. Muitas vezes é adorar. É dizer, Deus, obrigado. Obrigado. Eu sei que essa doença, eu sei que esse mal, eu sei que essa tribulação, eu sei que tudo isso está nas tuas mãos. E o Senhor vai triunfar. Eu verei a tua face, formada na minha face. É isso. Porque os discípulos acordam Jesus, aqui é uma forma de orar, eles foram, como nós fazemos com Deus. Eu falo de mim, eu gasto boa parte da minha oração, ou a maior parte delas, mais orando do que confiando, do que adorando, do que descansando. É natural a nós. E é justamente isso que você vê aqui. Os discípulos interromperam o sono do Senhor. E depois o Senhor vai dizer, por que vocês são tão medrosos? Ele não diz aqui, por que não tendes fé? Fé em quê? Fé que nós vamos chegar do outro lado. Não importa a tempestade, é necessário passar pela tempestade para chegar do outro lado. Mas a certeza é, Deus está presente na minha dor. Deus está presente no teu sofrimento, minha irmã e meu irmão. Ele está. Pode parecer que ele está dormindo, não, ele está no controle. Veja que ele quando levanta, ele diz para o vento, aquieta-te. O que é isso, irmãos? É a voz daquele que criou todas as coisas. É a criatura obedecendo ao seu Senhor. É este. Quando eles fazem essa pergunta, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o Criador. Aquele que sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Ele não é só o Criador, como diz Hebreus capítulo 1, ele é o sustentador de todas as coisas. Consegue ver? Mas os discípulos interromperam o Senhor. Parece que o Senhor não estava feliz. Por que não estava feliz? Porque eles não creram nessa palavra. Vocês vão chegar do outro lado. Meu irmão e minha irmã, nós chegaremos do outro lado. Assim como Ele é, nós o veremos. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós reinaremos com Ele. Nós o desfrutaremos. Então veja, essa é uma das lições. E você vai dizer, irmão, mas ele estava dormindo. Por que o nosso Senhor Jesus dormiu? Aqui tem uma outra lição linda, irmãos. Porque ele era humano também. Ele era suscetível às mesmas fraquezas que eu e você. Ele era humano, ele não era só Deus. Na encarnação agora, um outro elemento que não fazia parte da sua natureza eterna, agora faz. É a humanidade. Ele era um homem, ele estava cansado, ele teve um dia cheio, exaustivo, ele cansou, ele dormiu. O que isso me mostra? Que o meu Salvador, que o nosso Salvador, ele é humano. Por isso, irmãos, o escritor aos Hebreus abre para nós essa história de uma maneira tão linda. Veja, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha, a palavra convinha é conveniente, é necessário, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Esse texto ele é tão profundo, irmãos, que nós temos que estudar ele por partículas. Mas deixe-me mostrar rapidamente algumas coisas. Veja, ele se tornou semelhante a nós. Ele conhece a dor, ele conhece o sofrimento, ele conhece nossas fraquezas, as vulnerabilidades. Ele conhece tudo. Por isso ele é misericordioso e fiel. Quanto a nós, ele é misericordioso. Quanto a Deus, ele é fiel. Fiel. Sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia?
a coisa mais importante para o sumo sacerdote era entrar no lugar santíssimo e oferecer o sacrifício pelo povo. Só que o nosso sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos eterno, porém ele mesmo era o sacrifício. Ele não tinha o sacrifício de outrem, ele tinha o seu próprio sacrifício. Ele era a propiciação. O sumo sacerdote, ele tinha que pegar o sangue do cordeiro e jogar sobre o propiciatório. O nosso Senhor não, ele era o sangue, ele era o propiciatório, ele era a oferta, ele era o sumo sacerdote, tudo estava nele. Por isso o sacrifício dele é pleno, é completo e é perfeito, porque não tem nada do homem, tudo dele, tudo nele. Deixe-me colocar agora 3 textos aqui em Hebreus, que vai te levar para o Santo dos Santos, vai te ajudar a entrar no Santo dos Santos. Eu creio que esses textos é como a mão eterna de Deus tomando o lenço de glória e enxugando nossas lágrimas. Está aqui, Hebreus capítulo 4, os versículos 14 a 16. Vamos ler com muito cuidado, com muito cuidado. Diz assim, esses textos de Hebreus são tão profundos, irmãos, que você tem que ler e pausar. Ler, meditar. Essa palavra tendo no grego, traz uma sensação de uma posse plena, completa. Tendo, pois, a Jesus, olha o que você tem. Você tem Jesus, Filho de Deus. Por que Jesus? Porque Jesus é o nome que mostra a sua humanidade. Filho de Deus é que mostra a sua natureza divina. Tendo alguém que é tanto Deus como homem, tendo Jesus, o Filho de Deus, essa introdução é esplêndida. Tendo alguém, um sumo sacerdote que é Deus e que é homem, que diz para o mar, aquieta-te, mas também que dorme como homem. É isso que você tem, é esse que você tem, como grande, porque só ele é chamado de grande sumo sacerdote, porque ele é inigualável, ele é incomparável, ele é supremo, os outros não, só ele é o grande, só ele é o supremo, sumo sacerdote. Diz assim, que penetrou os céus. Esse texto não pode ser lido só aqui. Se você olhar o capítulo 6, versículo 20, ele diz assim, onde Jesus, como precursor, olha que palavra, como precursor, entrou por nós. Veja que frase linda de Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, o que é o precursor? Aquele que foi à frente, aquele que abriu o caminho. Havia um caminho fechado, lembra, irmãos? Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus fechou o caminho da árvore da vida, colocou uma espada inflamada, ninguém pode penetrar, ninguém podia chegar diante de Deus. O sumo sacerdote, ele chegava diante de Deus, mas ele tinha que preparar durante um ano, o sumo sacerdote tinha que preparar sua vida, porque no dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo, do santuário, do tabernáculo, um ano, só ele, com uma oferta, ninguém mais podia entrar. Ele entrou, nosso Senhor Jesus entrou. Só que o escritor aos Hebreus coloca uma palavra, irmãos, que essa palavra tem que ter para mim e para você um sabor de glória. Precursor. Ele foi à nossa frente. Aí ele vai explicar essa palavra nesse versículo 20. Ele vai dizer assim, sabe o que é o precursor? É aquele que entrou por nós. Aí ele vai alargar essa revelação no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu, mediante a sua carne, mediante o seu sangue. Ah, meus irmãos e irmãs, nós temos que olhar para isso com muita reverência. Você consegue ver isso aqui? Então vamos continuar a leitura. Ele entrou nos céus.
Aí ele diz: conservemos firme a nossa confissão. O que significa confissão aqui? Essa firme confissão. É a convicção, é o falar o mesmo que. A tradução dessa palavra é falar o mesmo que. Falar o mesmo que. Falar o mesmo aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que está em Efésios 2,6. Que ele nos tirou do império de trevas, que está em Colossenses, mas lá em Efésios 2,6 vai dizer assim: e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. A tradução dessa frase do grego para o português é: lugares onde os privilégios do reino já estão sendo experimentados por aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão vendo aqui? Aí o versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades. Essa palavra enfermidades no texto grego significa debilidades, fraquezas. Tudo isso, irmãos, está incluído. Mas que tendo sido tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, como nós somos atribulados, como nós somos afrontados, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Porém tem uma frase aqui, irmãos, que ela precisa realçar diante de nós: sem pecado. Diferentemente de nós, irmãos, ele não teve pecado. Ele se fez pecado, mas ele não cometeu nenhum pecado. Ele se fez pecado para poder tomar o meu e o teu lugar na cruz, mas nele não havia pecado dele. Os nossos foram colocados sobre ele. Ele os carregou todos. Ele os perdoou todos. E os perdoou para sempre. Aí você consegue entender? Aí o que esse autor diz? Olha o versículo 16. Acheguemo-nos. Sabe o que significa isso? Corra com liberdade. Levante a cabeça. Não olhe para o pântano da sua culpa, dos seus pecados. Acheguemo-nos. Olha o que diz: confiadamente. Por quê? Você pode chegar confiadamente em quem? E no quê? Naquele que foi o precursor, que já passou essa estrada, já foi à nossa frente. Ele foi sem pecado. Ele sofreu a nossa semelhança em todas as áreas da sua vida, mas o pecado não venceu. Satanás não tinha poder de acusar. Ele chega a dizer assim: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada contra mim, não tem nada em mim, eu não carrego nada que ele possa acusar. Por isso o autor, Lucas, escrevendo Atos, ele diz assim, escrevendo a pregação de Pedro, quando Pedro diz: Jesus, varão aprovado por Deus. Ele foi um homem aprovado por Deus. Só teve um homem aprovado por Deus. Quem? Este homem. Aqui está falando de um homem, não está falando de um Deus. Ele era Deus, mas aqui está falando do seu lado humano, incorruptível, sem pecado, sem mácula, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação. Por isso, irmãos, quando ele entra na morte, eu falo isso com muito cuidado, porque ele entrou na morte. Não foi a morte que entrou nele, ele entrou na morte. Ele destruiu todos os grilhões da morte. Ele vai até as profundezas do abismo e prega o evangelho. E depois que ele prega o evangelho lá nas profundezas do abismo, ele vai diante de Satanás, toma chaves da morte e do inferno. E ele ressuscita e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este é o nosso sumo sacerdote. Esse que entrou, aí diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Existe esse trono da graça lá no céu? Mais um trono? Não. Só existe um trono. Para nós ele é o trono da graça. Para o mundo é o trono do juízo. Porque para mim e para você, esse trono é da graça, porque até esse trono nós podemos chegar. O mundo nunca chegará nesse trono, mas será dele que proferirá o Senhor a sentença de condenação. O que é o trono de condenação para o mundo, para nós é o trono da graça. E nós podemos chegar a esse trono da graça. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 7 e o versículo 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Aí ele diz, feito mais alto do que todo o universo. Imagina um sumo sacerdote que ele é maior do que todo o universo. Ele diz assim, mais alto do que os céus. É esse, meu irmão e minha irmã. Então nós temos muitos motivos humanos para chorar, para entristecer porque sofremos. Por outro lado, irmãos, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos em meio ao sofrimento. O Senhor não nos deixou só. Você não está só na sua luta, na sua dor. Você não está só no seu barco. Pode ser que ele está dormindo, mas ele está lá. Descanse na palavra dele. Descanse nesses textos. Descanse nessas verdades. Porque o Senhor, ele vai se levantar. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ele vai se levantar. Quando ele se levantou, o que ele disse? Mar, aquieta-te. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conforte, nos encoraje com a sua palavra. Que essa palavra seja uma palavra de vida para mim e para você. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te adoramos. Nós te agradecemos. Pai, nós te bendizemos. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos levar a ver e a ouvir. De maneira tão especial esta palavra, tão confortadora, tão consoladora. Ajuda-nos, Senhor. Renove a nossa fé nesta manhã, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Queremos te ver. Queremos te contemplar. Porque nós temos colocado os nossos olhos nos nossos sofrimentos, na nossa dor, nas nossas lutas. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos nesse sumo sacerdote sentado no trono de glória. Este que é sumo sacerdote, mas que também é rei. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Ajuda-nos.